Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa campanha de oração 40 dias e penso que concordam comigo, está a ser um tempo fantástico, não é? E nesta lição nós vamos falar um pouco sobre o padrão da oração, e deixa-me dizer-vos antes, em jeito de introdução, nós vivemos, né? Nós que somos daqui da zona de Cascais, nós vivemos numa zona costeira, não é? E há um sítio muito conhecido aqui em Cascais, que é a Boca do Inferno. Aquilo tem um nome assim meio agressivo, porque ao longo dos anos o mar foi escavando a rocha e fez ali assim uma entrada que, quando há tempestade, é realmente assustador e faz assim também uns barulhos assustadores. Mas a ideia que eu queria transmitir era que aquela rocha, não é? Aquelas rochas, elas, apesar de serem duras, apesar de serem sólidas, com o impacto das ondas, elas se vão desgastando, não é? E, de certa forma, às vezes, quando eu estou lá, eu penso que há um certo paralelismo com a nossa vida também, não é? Nós, muitas vezes, somos açoitados pelas ondas que tendem a desgastar-nos também, não é? Esta analogia da vida, não é? Às vezes há ondas, há tempestades que chegam até nós, que tendem a desgastar-nos, não é? E nós aqui temos uma escolha, não é? Quando falamos de oração, ou nós oramos, ou nós somos desgastados, ou desistimos, mas se nós orarmos, não é? Isso não irá acontecer. Portanto, a escolha é ou eu oro, ou eu não oro. Mas pensando nas palavras de Jesus, Jesus disse: orem sempre, não é? Orem sempre, vocês não deixem de orar. Quando Jesus estava a caminho da cruz, lá no jardim do Getsemane, não é? Todos nós, aqueles que têm conhecimento, não é? Aqueles que estão mais habituados com a leitura da Bíblia, vocês sabem que Jesus disse aos discípulos, não é? Quando ele estava a orar, naquela oração: Deus, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Quando ele estava ali, ele tinha dito aos discípulos para orarem com ele, não é? E quando ele regressou, ele encontrou-os a dormir e Jesus disse: então, vocês não conseguiram vigiar comigo, não conseguiram orar comigo durante este tempo. Então, o que é que nós aprendemos daqui? É que realmente é necessário, não é? Jesus deseja que nós oremos sempre, para que sejamos fortalecidos, porque a oração irá fortalecer também a nossa vida. E neste sentido, o Senhor, Ele ensinou-nos uma oração. E essa oração é uma oração padrão, digamos, é uma oração modelo. Não é para eu repetir vezes sem conta, não é? Mas é um modelo. Ali nós encontramos, digamos, os pilares da nossa fé, os pilares, digamos, da oração que nós fazemos, os pilares do cristianismo, não é? Então, quando Jesus ensinou, não ensinou, repito, para nós repetirmos vezes até o infinito, não. É apenas um modelo, não é? E é isso que neste dia nós queremos abordar com vocês. Esta é a lição deste dia. Eu passo a ler a escritura a que eu me referia, está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, Jesus, ele ensinou os discípulos a orar, depois dos discípulos terem eles próprios pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E é interessante pensar, ainda antes de ler o texto, que os discípulos tinham visto Jesus fazer algumas coisas, tinham visto Jesus fazer milagres, tinham visto Jesus fazer outras maravilhas, e é interessante que os discípulos não disseram: Senhor, ensina-nos a fazer as maravilhas, ou ensina-nos a fazer os milagres. Os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, os discípulos, eles próprios, perceberam que tinham necessidade, não é? Eles precisavam de aprender a como orar. Então,
a sequência é, Jesus disse, então orem assim. Aquilo foi algo, nós percebemos que deu muito prazer a Jesus ter ouvido aquela pergunta, né, dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Aquilo deu um prazer incrível ao nosso Jesus. E ele, com muita alegria, ele então disse, ok, então vocês orem assim. Então o texto lá em Mateus 6, versículos 9 a 13 diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós olhamos para esta oração como uma orientação. E o nosso estudo nesta lição vai nos levar a 10 passos que nós vamos dividir. Hoje vamos falar dos primeiros 5 e nos irão levar a um relacionamento com Deus mais profundo, que é isso que nós desejamos. É isso que eu desejo enquanto vosso pastor, é que vocês, eu próprio e vocês, tenhamos um relacionamento mais profundo com Deus, com o nosso Abba Pai. Lembram-se da semana passada? Ele é o nosso paizinho e Ele deseja isto mesmo. Eu volto a dizer e volto a repetir porque está implícito a alegria que Jesus sentiu quando os discípulos lhe disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Ele ensinou-os e disse, e este é um modelo para nós. Então, o passo 1 que nós aprendemos aqui com esta oração é este, eu relembro o quanto Deus me ama. E esta expressão, Pai Nosso que estás nos céus, tem a ver com isto, ou seja, eu relembro o quanto Deus me ama. E lá em Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19, diz assim, que Cristo viva em vocês, por meio da sua fé nele, e que vocês, com raízes cravadas profundamente no amor, tenham o poder para compreender com todo o povo de Deus as várias dimensões do amor de Cristo. Que vocês conheçam o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, para que a plenitude de Deus os preencha e os complete totalmente. Então, este é o primeiro passo quando eu digo isto, Pai Nosso que estás nos céus, isto lembra-me o quanto Deus me ama. O amor de Deus é tão prolongado que dura para sempre. O amor de Deus é tão largo que abraça tudo em ti. É tão profundo que te tira dos mais profundos desesperos. E também é tão alto que desvaloriza qualquer ofensa, não é? Este é o nosso Deus e quando eu faço esta oração, que é um modelo, como eu já expliquei, e quando eu digo isto, Pai Nosso que estás nos céus, eu estou a lembrar, estou a perceber o quanto Deus me ama. E Jesus estava a enfatizar isso, não é? Jesus estava a dizer aos discípulos isto mesmo, estava a ensinar-lhes isto. Quando vocês orarem, orem assim, a primeira coisa que vocês devem revelar, não é? É o quanto vocês amam ao Senhor. O passo 2 também diz assim, eu digo a Deus quanto o amo, não é? Eu digo a Deus quanto o amo. No passo anterior nós falámos o quanto Deus me ama. Eu, ao orar, eu digo, Senhor, obrigado porque Tu me amas, santificado seja o Teu nome. E agora eu digo o quanto eu Te amo. Quando nós dizemos santificado seja o Teu nome, santificado seja o Teu nome, eu estou a dizer o quanto eu amo ao Senhor. Os nomes de Deus, quando nós pensamos nos nomes de Deus, eles dizem-nos quem Ele é. Por exemplo, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Pastor, Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Jeová Jiré, Ele é o nosso Provedor, não é? Então nós temos milhares e milhares de razões para dizer o quanto nós o amamos. Então, quando Jesus está a ensinar os discípulos, está a dizer isto, não é? Santificado seja o Teu nome, isto significa que eu estou a dizer a Ele o quanto eu o amo, não é?
Então, nós devemos dar graças ao Senhor pelo seu amor leal. Por exemplo, lá no Salmo 107, versículo 15, Salmo 107, versículo 15 diz assim, que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor leal e pelas suas maravilhas em favor dos homens. Quando eu digo a Ele que eu o amo, estou a dizer isto. Obrigado porque Tu és fiel, obrigado porque Tu és um Deus leal, obrigado porque Tu és o nosso Paizinho, obrigado pelas Tuas maravilhas, obrigado pelos Teus favores. Não é que Tu operas para nós, porque Tu és um Deus incrível, Tu és um Deus excelente, por isso eu quero dizer que eu te amo. O passo número 3 diz, eu ofereço a minha vida para ser usada para o propósito de Deus. Quando o Senhor ensinou, Ele disse, venha o teu reino, venha o teu reino. Significa isto, que eu ofereço a minha vida a Ele, para ser usada para o seu propósito. Nesta igreja, e vocês sabem, nós falamos muito acerca disto, porque nós acreditamos neste princípio, né, que Deus deu pastores à igreja. Deus deu os pastores, os mestres, como nós sabemos, a Escritura lá em Efésios 4:11, não é? Ele deu para a igreja, Ele não deu a igreja para, não, Ele deu os pastores, os mestres, os doutores, os evangelistas, etc., para a igreja. Ou seja, nós somos o dom para a igreja e enquanto pessoas chamadas por Deus para abençoar a igreja, o nosso propósito é também ensinar-vos, não é? Ensinar-vos também a encontrarem o propósito de Deus para as vossas vidas, não é? Por isso é que diz aqui que eu ofereço a minha vida para ser usada para o propósito de Deus. A nossa função é abençoar-vos e ensinar-vos e ajudar-vos a encontrar o propósito dele para a vossa vida, para a tua vida. Porquê? Porque, por exemplo, nós podemos ir a Jeremias no capítulo 29, versículo 11, é um texto conhecido, muitas vezes nós o citamos aqui na igreja, é um texto que nós amamos muito, porque além de ser a palavra de Deus, é uma promessa para a nossa vida. Diz assim, Jeremias 29, 11 diz, porque eu sou, não é? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro, não é? Vejam só que maravilha. Isto dá-nos uma segurança incrível, não é? Saber que o Senhor que está a cuidar de nós diz que é Ele que conhece os planos. E é interessante pensar nisto. Os planos dele, os propósitos dele não causam dano. Pelo contrário, causam bênção na nossa vida. Por isso, quando nós pensamos acerca disto, quando nós pensamos na oração do Senhor que Ele ensinou, o Pai Nosso, quando chegamos aqui e quando Ele disse, venha o teu reino, significa isto, que nós oferecemos a nossa vida. É a maior riqueza que nós temos, é a nossa vida. E aqui nós somos convidados por Jesus a oferecer-lhe a nossa vida para o propósito de Deus, que Ele se possa cumprir através de nós. Mesmo quando eu e tu não conseguimos perceber os problemas que estamos a atravessar, não é? Muitas vezes nós temos essa dificuldade, nós podemos ter confiança que Ele sabe, que Ele conhece, que na altura certa Ele vai manifestar o seu poder e a sua graça para nos ajudar. Por isso eu quero, e tenho a certeza que vocês também querem, oferecer a vossa vida, assim como eu ofereço a minha, para servir os propósitos de Deus, que é a coisa mais importante que nós temos, não é? Lá em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28, diz assim, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo, lá está, com o seu propósito, não é? Veja, de novo está aqui esta palavra, não é? Este princípio. Diz, e sabemos que Deus, Paulo escrevendo lá à igreja de Roma, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperar. Isto é fantástico. Deus é aquela mão invisível que está a fazer com que as coisas cooperem, não é? Se juntem, se alinhem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então,
Eu quero oferecer a minha vida, uma vez mais, para Ele. A minha vida é dele e acredito que vocês também pensam desta maneira. Viver para os propósitos de Deus não é uma decisão feita apenas uma vez. Ou seja, eu disse, ok, hoje vou decidir que o propósito de Deus se cumpra. Não. Esta é uma decisão, é uma atitude diária através do meu coração e quando eu oro, não é? Eu estou com este sentimento de dar a minha vida a Deus. Lá em Romanos 12:1 também diz, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, portanto, cada dia entreguem a vossa vida, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Nesta versão da mensagem, não é? Filtra ainda melhor, não é? Ainda nos deixa perceber esta riqueza de nós lhe darmos a nossa vida, o nosso dormir, o nosso comer, o nosso trabalhar, o nosso passear, etc. Nós devemos oferecer a Deus como uma oferta, não é? Receber o que Deus fez por nós é o melhor que podem fazer por Ele. Por isso, a nossa vida é para Ele. Um outro passo, o passo número 4, é eu dou a Deus a minha dor e a minha tristeza. Eu dou a Deus a minha dor e a minha tristeza. Às vezes, nós ficamos abatidos, ficamos derrotados, porque ainda não conseguimos perceber, ainda não conseguimos chegar ao ponto de entregar a nossa dor, a nossa tristeza a Ele, não é? Mas quando nós o fazemos, isto é chamado a oração da rendição, porque às vezes o nosso orgulho, não é? E o ser humano muitas vezes tem isto dentro de si, o nosso orgulho às vezes impede-nos. Quando alguém pergunta, está tudo bem? Nós respondemos, sim, está tudo bem, mas nós sabemos que muitas vezes não está tudo bem. E acima de tudo, Deus sabe que não está tudo bem. E quando Jesus ensinou a oração no Pai Nosso, a oração da rendição é esta, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós devemos entregar, nós devemos dizer a Ele, Senhor, eu entrego-te a minha dor, eu entrego-te a minha mágoa, Senhor, ajuda-me, socorre-me, não é? Lá em Marcos capítulo 14, versículo 36, diz, Abba, Pai, cá está outra vez, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha, não é? O Senhor Jesus, o nosso Mestre, ali no jardim do Getsemane, antes de ir para a cruz, ele estava a orar, ele estava a entregar a Deus, não é? Todo aquele sentimento, tudo aquilo que ele estava a sentir. Ele estava até a ver se havia outra forma de fazer aquilo que tinha que ser feito, que era consumar a redenção, não é? Consumar esta coisa maravilhosa que é chamada a redenção, que é Ele comprar-nos com o seu precioso sangue, não é? Nós estarmos agora diante de Deus sem culpa nem condenação. Mas Ele depois, na sua oração, Ele disse, Pai, mas se não é possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Isto é entregar ao Pai as nossas dores, a nossa tristeza, a nossa angústia. E era isso que o Senhor Jesus estava ali a fazer. E antes de chegar aqui, não é? Antes de chegar a esse ponto, Ele teve o cuidado de ensinar os seus discípulos, lá na oração, não é? Que nós estamos a estudar, para nós próprios o fazermos, não é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é? Jesus ensinou os discípulos a fazer isto e mais tarde, antes de chegar à cruz, Ele próprio disse isto também ao Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, eu devo, na oração, neste modelo, não é, que Jesus ensinou, é entregar a minha mágoa, a minha tristeza. Esta é chamada oração de rendição. Esta é a oração que Jesus fez a caminho da cruz. Na hora do maior sofrimento, não é? Como eu acabei de vos dizer, Ele fez esta oração. O passo 5 e último por hoje é eu confio que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Confio que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Ou seja, na oração de Jesus, lá que nós estamos a estudar, Ele disse, não é? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Esta parte é a oração de dependência, ou seja, é quando eu
mostre que eu dependo dele para todas as coisas e em todas as coisas, não é? Eu acredito que ele vai suprir todas as minhas necessidades, assim como eu acredito que ele vai suprir todas as tuas necessidades, não é? Agora que nós já dissemos ao nosso Pai Celestial que o amamos e que já rendemos a nossa vontade a Ele, agora nós trazemos a Ele os nossos pedidos de oração. Ele cuida de tudo o que está na nossa mente, não é? Ele cuida de tudo aquilo que está na nossa mente. Ele cuida de nós. Por isso, neste dia, eu quero que tu penses assim, não é? Quando tu oras, quando fizeres esta oração, que nós estamos aqui a estudar neste dia, pensa nisto também. Neste ponto eu entrego a Ele, não é? Como, aliás, no ponto anterior eu entreguei a Ele a minha dor e a minha tristeza e agora eu confio, não é? É uma questão de confiar nele, que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Lá em Filipenses 4,19, ele disse, e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, não é? Este é um texto que nós muitas vezes lemos na igreja, quando nós ministramos a oferta, mas este é um texto que abarca todas as áreas da nossa vida, não é? Nós acreditamos que Deus, não é? Ele, o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. Quando eu oro, dá-me hoje o pão de cada dia, é isso que eu estou a dizer. Eu acredito que Ele supre todas as minhas, as tuas necessidades. Jesus ensina-nos a pedir pelo pão nosso de cada dia. Porquê? Porque Deus quer que tu dependas dEle todos os dias. Ou seja, dependes dEle hoje, dependes dEle amanhã, dependes dEle no outro dia. É isso que Jesus quer, que tu dependas dEle. É isso que Jesus quer, que haja uma dependência da tua parte no Senhor. E Ele ama, acredita em mim. Não só em mim, mas acima de tudo, no que diz a palavra de Deus. Ele ama que tu possas confiar nele, que tu possas depender dele. E termino com este texto também conhecido, Mateus 6,34, que diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Ou seja, para os problemas deste dia, confia em Deus. Para os problemas de amanhã, confia em Deus. Para os problemas do outro dia, depende de Deus. Sempre, diariamente, depende dEle. Porque Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que Deus ricamente te abençoe. Chegamos ao fim desta lição hoje. Que tenhas um tempo fantástico agora aí, no pequeno grupo, em discussão, não é? Na discussão destes pontos. E que se faça luz no teu coração, na tua vida, e quando orares esta oração, mude-la. Talvez com este estudo que nós fizemos, houve aqui alguma luz que veio ao teu coração acerca disto, desta oração fantástica que Jesus nos ensinou. Como eu disse, é um modelo, é um padrão para a nossa vida e certamente tu serás muito abençoado. Um grande abraço a vocês e até para a semana.